Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma disciplina. E dessa vez, a disciplina de percussão. Já vou falar desde já que eu não sou percussionista, né? Sou educadora musical, mas a gente vai falar da percussão num âmbito bem geral, tá? Não se preocupem que não vai ter custo, não vai ser necessário comprar instrumento, mas sim a gente falar e ver as possibilidades da percussão para o trabalho com os nossos alunos, independente de ser aula de instrumento, de educação musical, projetos em escolas ou aulas, né, em escolas regulares, ok? Espero que vocês gostem. Já aviso desde já que as nossas atividades avaliativas serão atividades práticas, tá? Quando estiver mais próximo, a gente vai falar do passo a passo, mas nós vamos usar materiais muito simples que nós temos aí na nossa casa. Eu não vou antecipar, né, para não ficar muito antes, mas fiquem tranquilos que o objetivo aqui é o trabalho com a importância da percussão, mas não necessariamente gerar gastos ou custos para vocês. E eu não podia deixar de iniciar, claro, falando da importância da percussão corporal para essa prática de percussão, tá? Então, eu vou iniciar como sempre, né? Se alguém, né, quiser fazer aí, fique à vontade para ligar a câmera. Quem não quiser também, não tem necessidade. Então, a percussão corporal, ela é o instrumento mais fácil de se chegar até os alunos, de trabalhar a improvisação e, ao mesmo tempo, de tornar a aula interessante com a prática percussiva e a prática de ritmo. Então, eu não poderia deixar de começar com os nomes, né? Faz um de conta que eu estou batendo na perna, por questão aqui, né, de visualização, eu vou bater aqui na mesa, mas faz de conta que eu estou batendo na minha coxa, tá? O meu nome é Vania. Qual é o seu nome? Aí o próximo iria utilizar a percussão. Então, por exemplo, João, Catarina, entendeu? Cada um vai poder utilizar da forma que achar melhor. Quando a gente fala de percussão corporal, a gente está falando o quê? A gente está falando do uso do corpo como instrumento. Então, antes desse tipo de atividade, é interessante que, dependendo da faixa etária, você faça uma exploração sonora. Veja os sons que é possível bater, por exemplo, com a palma, né? Palma aberta, palma fechada, palma estalada. O grupo Barbatuques trabalha muito isso. Eles fazem toda uma percussão de palmas para trazer aquele som de chuva nas apresentações, que é muito interessante. Então, o objetivo dessa atividade seria isso, seria uma improvisação, entre aspas, né? Depois de uma exploração inicial com o corpo, né? Que sons o pé pode trazer, que sons as batidas da perna pode trazer, batidas na coxa, barriga, peito, que não é uma parte muito fácil, dependendo da faixa etária, a boca. Tem que explicar para eles que não pode ficar mole, os lábios têm que ficar mais endurecidos para dar esse som, tá? Não é o é o. Então, tudo isso pode ser explorado, o próprio estalo, a palma. Então, qualquer parte do corpo a gente pode utilizar. O meu nome é Vania. Alguém se habilita a fazer alguma coisa diferente aí? O seu nome é João, Karina, Letícia. Então, cada um vai usar a parte do corpo que quiser, tá? Não, Mina, comecei agora. Pus para gravar agora, viu? Seja muito bem-vinda, Luiz Augusto. Acho que meu relógio está um pouquinho adiantado, desculpem. Eu vou ter que seguir meu celular mesmo. Acho que aqui no computador está um pouquinho na frente o horário. Mas sejam muito bem-vindos. Então, para mim aqui já é 6h18, mas é porque está um pouquinho adiantado, realmente. Eu esqueci desse detalhe. Desculpem. Sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos falando da iniciação de uma aula trabalhando as partes do corpo, ou seja, a percussão corporal. O que mais a gente pode trabalhar dentro da percussão corporal? A gente pode trabalhar palavras ou, dependendo do objetivo da aula de vocês. Por exemplo, eu posso fazer bicicleta, carro, trem. Vamos supor que eu estou trabalhando meio de transporte. Bicicleta, carro, trem. Eu posso trabalhar frutas. Melancia, açaí. Ou melancia e caju. Ou eu posso trabalhar flores, nomes de cores, entenderam? Então, dependendo da funcionalidade da aula de vocês, vocês podem trabalhar diferentes aspectos, mas não deixar de trabalhar o corpo.
Eu posso utilizar instrumentos? Também, mas eu acho que a percussão corporal, inicialmente numa aula, seja de educação musical ou qualquer outra aula que vocês queiram fazer, ela chama muita atenção. E ela faz com que a pessoa, às vezes, que é mais tímida, né, com que ela se solte um pouco. Então, tentem explorar ao máximo essa questão. É claro que depois, futuramente, também, dependendo da faixa etária, a gente pode trabalhar com ritmos brasileiros, depois que eles já acostumaram a usar pelo menos o peito e estalo, ou peito e palma, e aí vocês podem brincar com essas diversidades. Outra coisa também que dá para acrescentar a percussão corporal são as parlendas. Por exemplo, choco, chocolá, choco, chocote, te, chocolá, chocote, chocolate. Então, o choco seria batida na perna ou na mesa, caso vocês estejam com as carteiras normal, né? O lá é palma e o T seria estalo. Choco, chocolá, lá, choco, chocote, te, chocolá, chocote, chocolate. Uma outra versão. Vocês podem trabalhar, como eu disse anteriormente, com fruta, com animal, nome de instrumentos, e aí vocês vão subdividindo a sílaba e vai trabalhando determinadas figuras musicais também, ok? Uma outra versão também. A gente pode trabalhar dentro de uma música. Então, vamos pegar uma bem conhecida, por exemplo, Samba Lelê. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, pau. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, pau. Façam aí mesmo que com a câmera desligada. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, pau. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. Samba, samba, samba Lelê. Vocês podem usar o refrão como improviso. Digamos que aí cada hora um determinado componente vai fazer uma coisa diferente. Ou vocês podem trabalhar gestual, sair um pouco da percussão corporal e pode estar variando. O legal de trabalhar as rítmicos folclóricas, músicas, né, bem conhecidas, é que os alunos apresentam mais facilidade. Eu tô pegando uma bem simples, gente, porque eu tô pensando aqui na educação infantil, tá? Nas crianças, mas vocês podem trabalhar qualquer música em qualquer faixa etária. Tem músicas dificílimas, baiano, né? Então, recapitulando, perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, palma. E aí vocês podem variar, ou vocês podem colocar a parte de improvisação, pode ser realizada no refrão ou na estrofe, aí fica a critério de vocês, tá bom? E eu queria falar, né, foi uma forma bem simples, mas que a percussão corporal ela é super interessante para se trabalhar na sala de aula, ok? Por isso que ela é uma atividade que nós vamos usar nos 2 primeiros ciclos. Vamos lá para a parte teórica, entre aspas, um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da música corporal. Alguém quer colocar alguma coisa? Já trabalha com percussão corporal ou já tem essa experiência com alunos para compartilhar aqui com os colegas? Mesmo que seja de uma forma bem simples, como eu fiz agora do Samba Lelê, que é uma coisa muito, até boba, né, digamos assim, bem simples mesmo. Vocês viram que as figuras usadas foi o quê? Semicolcheia, colcheia e semínima, às vezes uma pausa, tá? No improviso é interessante que os alunos explorem mais o corpo ou algumas células também. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Boa noite para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. Então, vamos dar sequência aqui. A música corporal, ela se encontra também em diversas culturas preservadas e cultivadas em âmbito familiar, transmitidas de pai para filho, no sapateado, e ela surgiu na Irlanda, no século V, conhecido também no Egito, tá? E também era típico o uso de sapatos de madeira, para quem não sabe, né, o famoso sapateado, ele começou também, eles perceberam que o uso de sapatos de madeira e a marcação rítmica desses sapatos
poderiam, além de aquecer os pés, também surgir ritmos interessantes e, de certa forma, até difíceis de serem executados, tá? Então, essa batida dos pés no ritmo da música foi meio que, assim, deu um certo empurrãozinho para a percussão corporal e outras questões também que a gente trabalha com o ritmo. O sapateado atual, ele não somente é dança, mas também é uma música pelo fato de acompanhar músicos, ele cria possibilidades sonoras e ritmos através da mudança dos pés. No Brasil, a música corporal está presente nas diversas danças folclóricas. Então, por exemplo, os grupos de catira, né, eles fazem muito melhor que a gente, porque já é da cultura mesmo, né, dessa região. Eles têm já essa questão das batidas com o pé, geralmente são 7 batidas, né? E depois a palma. É um ritmo também super gostoso de se trabalhar com palmas e pés, tá? Vocês podem fazer com os alunos também, podem pesquisar algumas catiras, tem umas bem simples, e os alunos vão entender que são 7 batidas e tem as respostas na palma. Geralmente é o pé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa parte que eu tô falando do 3, gente, é no pé, tá? Porque se eu levantar aqui agora, eu vou ter que mudar a câmera aqui, vai ficar meio complicado. Mas a catira do passarinho, vou dar um exemplo simples, ela é pé, 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 a palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar só um pedacinho. Muito legal dessa música. Olha a palma! Olha o pé! No pedal da bandeira tem um ninho de baú. Pode ser o João de Brau. Pode ser o João de Brau. Então, o legal dessa versão, que eu gosto, é que ela justamente alterna, eles têm que ficar espertos que tem hora que a primeira parte é feita no pé e tem hora que é feita nas palmas, tá? Então, essa chama catira do passarinho, é um exemplo simples também para se trabalhar com crianças, e ela é presente no sudeste e centro-oeste do país. E apesar de ser considerada uma dança como sapateado, os dançarinos interagem com o músico e também, enquanto se toca o instrumento, eles batem palmas, pés. Essa versão que eu fiz é uma versão simples para educação infantil, para crianças menores. Mas para os adultos, eles têm passos, claro, um pouco mais difíceis e até muito mais rápidos do que o que eu fiz aqui. Tá? E o legal dessa versão que eu acho, como eu falei, é que eles têm que ficar atento aí à troca de palmas e pés, ok? Dentre os trabalhos de percussão corporal presente na atualidade estão o grupo Stomp, que é um grupo americano que usa bastante coisas do cotidiano, como bolas de basquete, vassoura, galão de água, tambores, tudo vira instrumento musical. E tudo tem um sentido fraseado muito, muito interessante também, para quem não conhece, quiser pesquisar aí no YouTube alguns vídeos, vale a pena. É um grupo profissional mesmo, e eles fazem várias apresentações no mundo todo, com materiais simples e até de sucata. A vassoura vira instrumento musical, o galão de água, um tambor velho enferrujado, tudo, lógico, dentro de uma rítmica, né? A questão da sonoridade também, eles têm uma sonorização, lógico, microfones próprios que captam o mínimo de som e eles conseguem fazer essa produção maravilhosa, tá? E não é fácil, e são grupos de pessoas adultas que fazem essas performances, não é de criança, tá? A gente pode ver também a produção musical, não somente a percussão não convencional, produzindo ritmos a partir de objetos ou recursos não convencionais, como vassouras, caixa de fósforo, tampa de lixo, bola de basquete, como eu já falei, saco plástico, percussão corporal aliado a esses objetos do cotidiano, tudo vira música, desde que o trabalho, lógico, seja bem sincronizado. E não é fácil de fazer. Parece simples de executar, mas não é muito, não. Eu coloquei até um link para vocês, esse PDF vai estar à disposição, caso vocês queiram visualizar, tá? No Brasil, parte dos grupos que trabalham com a percussão corporal utiliza como performance artística os grupos, né?
A gente tem companhia de repentistas, pode ser que algum dos grupos que eu tenha colocado, pessoal, esse trabalho já tenha sido finalizado, tenha surgido outros grupos, vocês sabem como que é essa questão aí da internet, né, e dos projetos. Mas, de uma forma geral, eles têm na produção um aspecto de dança, teatro, música e a pesquisa da diversidade cultural como uma referência na criação do repertório. Tá? Os elementos, né, os elementos corporais, eles são muito utilizados, às vezes misturado com instrumentos ou não, e especialmente devido às influências artísticas buscadas pelos mesmos. Aí tem também um link de referência aí de pesquisa para vocês. O que eu acho mais legal nos grupos de teatro, que também exploram um pouco dessa percussão corporal e dos instrumentos do cotidiano, é que fica um efeito sonoro muito interessante e prende a atenção das pessoas, não só de crianças, mas de qualquer um que vá assistir, né, o público, dá um efeito muito legal. E devido à percussão corporal ter pouca referência sobre o seu formato, né? Infelizmente, nós não temos muitas pessoas que divulgam o trabalho. Agora um pouco mais, né? Com a questão do YouTube, do WhatsApp. Mas antes a gente não tinha quase nada de referência, poucos livros editados. E a gente tem alguns autores, né? O Bob McFerrin também é bem interessante, faz um trabalho assim, fantástico, né? Um músico muito renomado, e ele também utiliza coisas diferentes nas apresentações. O mais conhecido talvez seja o Hermeto Pascoal, né? Que todo mundo já conhece, ele já fazia isso muito bem, desde muito antes da percussão ficar famosa, antes da Rede Globo pegar os gestos da percussão corporal, tudo isso o Hermeto Pascoal já fazia, né? Com galão de água, com objetos, com pedaços de mangueira. Isso não é uma novidade. Aquilo foi aprimorando à medida que as pessoas foram vendo as possibilidades diversas da percussão. O Naná Vasconcelos, o Stênio Mendes, então essa turma aí já utilizava muito isso nos seus shows, e isso só está sendo aprimorado e em alguns casos está sendo adaptado para determinada faixa etária. Por exemplo, o Palavra Cantada trabalha com o Tumpá, que todo mundo deve já conhecer, e eles trabalham com a percussão corporal de uma forma direcionada para crianças, né? Isso não quer dizer que a percussão deles seja menos ou mais importante. Então, são trabalhos diversificados, sempre alguém vai fazer alguma coisa e nós vamos recriar a ideia, adaptar para a nossa realidade, para a faixa etária específica, tá? O grupo Barbatuques, ele atua na atualidade com criação de músicas, shows, gravações, CDs e DVDs. Eles têm um trabalho específico mais para adulto e depois eles fizeram todo um trabalho voltado para o público infantil, que é bem conhecido na atualidade. Materiais pedagógicos, né, com ensino de percussão corporal para músicos e também para educadores. Inclusive, eles dão um curso de percussão corporal para professores estarem atuando nas escolas e nos seus projetos. E essa concepção do grupo sobre a percussão corporal como uma proposta para o ensino de música vem a partir do momento em que crianças interagiam e aprendiam brincando com a percussão corporal presente nas suas músicas. Esse reconhecimento do aprendizado, da criação de música, virou padrão, matriz estabelecido no PCN, nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Para quem não sabe ou ainda não atua como professor, a percussão corporal ela faz parte do PCN, por isso que a gente achou super interessante estar enfatizando esse conteúdo aqui na nossa disciplina. E são atividades de produção, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros, de instrumentos disponíveis. Então, aqui está falando instrumentos disponíveis, não está falando assim, explicitando por meio da voz, do corpo, e também de instrumentos como tambor, pandeiro, triângulo, afoxé, não está falando de instrumento específico. Está falando de materiais sonoros. O que a gente entende como material sonoro? Tudo que faz parte do cotidiano e que pode virar som. A gente está falando da batida da mesa, a gente está falando de um improviso utilizando bolas, quicando no tempo certo, vira instrumento musical. A gente está falando das colheres, que tem tantos grupos aí que fazem atividades musicais utilizando duas colheres, ou de madeira, ou colher simples mesmo aí, de casa. E a percepção e identificação dos elementos da linguagem musical. Então, os motivos, a forma, os estilos, gêneros, sonoridades, dinâmicas e texturas. E em atividades de apreciação, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros disponíveis, de notações ou representações diversas.
Então, só para vocês verem aí que até o PCN colocou isso como um dos pontos no ensino de música. Tem um texto que eu também vou colocar para vocês, tá? Como apoio, que é esse aqui que eu vou abrir agora na tela. Eu não vou ler, tá, pessoal? Para não ficar cansativo, só vou mostrar alguns pontos. Chama Percussão Corporal no Ensino de Música, 3 atividades para educação básica. Então, esse artigo, ele vai mostrar um pouquinho da importância da percussão, para quem não tem familiaridade ou nunca trabalhou com isso. Ele fala um pouquinho da importância disso, baseando na teoria espiral do Suanik, do educador Suanik. Fala um pouquinho do grupo Barbatux, que foi utilizado, claro, nas aulas. E o que eu achei super interessante, que vai fazer parte da nossa próxima atividade, são as propostas de notação, tá? Então, é colocado formas diferentes, não só com a partitura tradicional, convencional nossa, mas formas diferentes da gente trabalhar com a notação da partitura. Então, a gente pode trabalhar por, tipo uma legenda, a gente pode trabalhar com números, eu vou parar aqui que eu vou aumentar o zoom, senão vocês não vão conseguir visualizar. Peraí. Vocês podem trabalhar com legenda, vocês podem trabalhar com indicações de partitura visual, vocês podem trabalhar com musicograma ou musicovigrama, que a gente vai ver no ciclo 2, né, uma atividade referente a isso. Então, tudo que for auxiliar vocês, né, de uma forma mesmo, que for melhorar o conteúdo didático, porque às vezes você está trabalhando com criança de 6 anos, elas estão sendo alfabetizadas, elas não sabem ler. Como que eu vou fazer, então, para trabalhar essa anotação com eles? Então, essa é a proposta da nossa atividade, é buscar formatos diferenciados de notação musical para os nossos alunos iniciantes, independente da faixa etária. Às vezes a pessoa está começando ainda, está aprendendo partitura, né, começando essa leitura, como que ela vai fazer, certo? Então, voltando aqui, ó, que eu dei um zoom aqui para vocês, ficar mais fácil. Lá, ó, esse aqui é bem simples, né? Tá mostrando as partes corporais que serão utilizadas. Então, palma, peito, está sendo representado aqui, e o pé, batida de pé, tá? Então, olha lá, 2 vezes, a parte A, a parte B, parte ABA, né? Então, não deixa de trabalhar a forma musical, mas nós não estamos na partitura convencional. E aí tem uma espécie de bula, né? Mostrando isso. Então, a seção A são 2 vezes o ombro, 2 vezes a coxa, 2 vezes os pés, repetir a sequência. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma atividade de um aluno, né, e ele fez a atividade em grupo, foi feita em grupo, vocês podem também dividir em pequenos grupos para execução, e eles fizeram a sua própria legenda, a sua própria partitura, olha que legal. Utilizaram o símbolo do ritornelo, tem a parte, né, da música, né, que são a parte A, B, A, C, A, não são só desenhos aleatórios, né, tá dividindo as partes da música, e tem a legenda que foi criada por eles, olha só. Então, tem ritornelo, tem a barra dupla que indica o fim. No caso aqui, a gente tem a boca que indica beijo, tá? Depois tem um outro exemplo aqui que está utilizando aí, que eu falei para vocês. Então, percebam que tem as indicações. Aqui é um outro tipo de grade, muito parecida, talvez, com o pessoal da percussão mesmo, né? Que é voz 1 e voz 2. Qual que é a diferença das duas, né? Aqui tem tch, tch. O de baixo é tum, tum. Tem o estalar de peitos. E aí vocês vão ter, né, várias possibilidades de fazer uma escrita, não necessariamente, né, de ir lá e escrever a partitura em si. E aqui a gente tem uma outra grade, colocando estalar de dedos, palmas, peito. Então, o objetivo desse artigo que eu vou compartilhar com vocês é mostrar as diversas formas também de legenda e de escrita musical para a prática percussiva. Ok, pessoal? Eu vou pausar a gravação, às vezes alguém quer fazer alguma pergunta, e desde já eu agradeço a todos pela presença aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos à disciplina de percussão e espero que vocês gostem. Deixa eu pausar aqui. Alguém quer colocar alguma coisa? Fazer algum comentário para os colegas aí? Pois não, Wagner. Eu só queria perguntar, professora, se a gente vai, ao longo do módulo, entrar também alguma coisa sobre
a partitura mais convencional usada em percussão. Sim, o nosso guia de estudos vai falar um pouco sobre isso, tá? O próprio guia coloca exemplos e no decorrer das aulas também nós vamos colocar, sim, um pouco disso. Vamos falar um pouco do pandeiro, que ele é muito importante, embora nós não vamos tocar o pandeiro, fiquem tranquilos, ninguém vai precisar ter gasto com nada. Lélia, quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Professora, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber se a atividade, eu dei uma olhada lá já na atividade que a gente vai entregar agora dia 23, e ela é bem curtinha mesmo, parece que só tem uma página para a gente visualizando lá, é isso mesmo? A atividade são perguntas do Forms, né? Só para responder mesmo, é isso mesmo. É bem curtinha, né? Referente ao texto que está anexado na atividade. Vocês não podem deixar de dar uma lida no texto, senão algumas questões vocês não vão saber como responder, tá? Caso alguém esteja com dificuldade de visualização, nos fala que a gente manda por e-mail. Se bem que eu acho que eu vou fazer isso, eu vou mandar por e-mail para todo mundo o PDF desse texto da atividade 1, tá? Eu consegui visualizar o texto, mas o que me preocupou é que geralmente as atividades são bem grandes, né? E o formulário estava bem curtinho, poucas perguntas, né? Então eu fiquei é isso mesmo, né? Eu vou pausar a gravação, tá? Que para não ficar muito tempo, vou assistir só um minutinho. E obrigada, gente. Peraí, só um minuto.